Bom dia, garotinhos e garotinhas dos sextos anos A e B, professora Lindete, vamos lá, aula de hoje, esperando assim que vocês estejam todos bem, se cuidando e com saúde, né? Ok? Vamos lá, o tema da aula de hoje são conceitos geográficos, aqueles que a gente começou na aula passada, foi a parte 1, agora a parte 2, que ficou faltando a parte do território, ok? A gente já viu a aula passada do que é lugar, né? A gente já viu o que é espaço geográfico, paisagem, e agora nós temos o território, ok? Então, ao final, nós temos a atividade, como sempre. Vamos iniciando aqui. O que é o território? Né? O território é a parte do espaço geográfico, é uma parte, ok? Do espaço geográfico. Território definido como sendo um espaço delimitado, que é delimitado, por exemplo, só ocupa aquele espaço, tá bom? De norte a sul, de leste a oeste. Ele tem delimitação, ele só vai onde é permitido. Não pode ultrapassar aquele limite, tá bom? Essa delimitação se dá através de fronteiras, que são fronteiras entre os países, são aqueles países que são vizinhos uns aos outros. No caso do nosso país, eu vou já mostrar aqui para vocês mais na frente o mapa. O nosso país faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, parte sul do continente americano, né? Nosso país faz fronteira com Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina, né? Peru. Os dois únicos que ele não faz fronteira, né? É o Chile e o Equador. Os demais, todos eles fazem fronteira com o nosso país, todos são vizinhos, ok? Essas fronteiras sejam elas definidas pelo homem ou pela natureza. Como assim, professor? Essas fronteiras que vai delimitar o espaço, terminou um país, começou outro, né? Vamos supor, entre países, no caso aí. Pode ser construída pelo homem, pode ser uma ponte. Por exemplo, geralmente uma ponte. Brasil e Uruguai, né? Brasil e Paraguai. Tem a ponte da amizade, dizer assim. Bom, então essa ponte os brasileiros passam do lado brasileiro por lá Paraguai e vem de lá para cá e os uruguaios também passam para cá, os paraguaios, tá bom? Então essa foi construída pelo ser humano, pode ser da natureza, pode ser um rio, atravessou o rio, está no país, atravessou o rio de volta, está em outro país, né? Pode ser uma serra, uma montanha, pode ser tanto feita pelo homem como pela natureza. Tá bom? Mas nem sempre essas fronteiras são visíveis ou são muito bem definidas, pois a confirmação de um território obedece a uma relação de poder, podendo ocorrer tanto em elevada abrangência, no caso do território de um país, por exemplo, como eu acabei de citar, como territórios menores, que apresentam as versões políticas, culturais, econômicas, regionais, entre outras, né? Ou seja, pode ser entendida esse território até um continente, né? Estabelece ali aquele continente, território. Depois, território de um país, como a gente fala aquela primeira aula da gente. Território de um estado, de um município, de um bairro. Território de algumas ruas. Entendeu? Por aí vai. Através de relações de poder são criadas fronteiras entre países, regiões, estados, municípios, bairros, até mesmo áreas de influência de um determinado estado ou um grupo. Okay? O território representa uma porção do espaço terrestre identificada pela posse, sendo uma área de domínio de uma comunidade ou estado. Nessas duas imagens aqui, ó, uma delas, territórios dos países do mundo e território do Brasil. Eu trouxe aqui para identificar para vocês terem noção. Territórios aqui de uma maneira geral, pelo mapa mundi, e aqui só especificando o território do nosso país. Esse aqui, no caso aqui, territórios do mundo.
Território diz respeito, como já falei, à delimitação. Então, diz respeito ao mapa, vamos supor, para vocês entenderem, de cada país, né? Onde começa e onde termina cada país. Por exemplo, esse país aqui que está pintado é o Brasil. Os outros estão em cinza. Então, aqui é o espaço, o território do nosso país é esse aqui, né? Ok? Saiu, já está em outro país ou aqui no Oceano Atlântico. Ok? Saiu para o lado oeste, está no Oceano Atlântico, saiu para cá, está em outro país. Tudo bem? Então, vamos lá. De acordo com a ONU, existe no momento, né, no mundo, 193 países. O livro de vocês consta 190, mas eu estou já trazendo atualizado. Esses 193 aqui são os que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela identifica como países realmente que têm identidade própria, que têm soberania. Vocês depois vão aprender isso aí. Tá bom? Tem 246, se não me engano, que se identificam como países no mundo, mas para a ONU são só esses aqui, que a ONU é o órgão internacional que ela estabelece esses critérios, tá bom? Então, existem 193 países ou estados. Agora, eu tenho que vocês prestem atenção. Esse estados aqui eu coloquei com E maiúsculo, eu coloquei em negrito para identificar, certo? Esse estado aqui se refere a países. Quando você vê escrito estado, por exemplo, o estado do Brasil, eles usam, os representantes dos países, eles usam estados, chamam de estados, para dizer país. Okay? Esse estado com a letra o E maiúsculo. Eles são delimitados por fronteiras, limites do seu território de um estado. Como assim? O estado com E maiúsculo, né, o país Brasil, ele é dividido em estados, né? São pedaços menores, ok? E o território de um país, ele é chamado de território nacional. Território nacional da Argentina, território nacional do Brasil, território nacional do Canadá, território nacional dos Estados Unidos, território nacional da Rússia, território nacional da China e assim por diante. Cada um aqui exerce sua soberania, cada país tem as suas leis, que regem aquele país, sua constituição, que são eleitos seus presidentes, ou dependendo da forma de regime que for lá, do político, né? Se for outra forma de representante, vai ter rainha, reis e assim vai. Os condados, então, aqui na China, entre outros, ok? E o território do Brasil, tem aqui o território do Brasil. O território brasileiro é esse aqui, ok? Aqui ele está agrupado em regiões, ó, região norte, nordeste, que é a nossa, né? Centro-oeste, sudeste e a sul, acompanhando aqui a legenda. O território nacional do Brasil, é dividido em estados, que eu já falei, com A minúsculo, estados. Estado do Amazonas, estado do Pará, estado do Mato Grosso, estado do Ceará, estado do Paraná, estado de São Paulo e assim vai. São 27 unidades federativas, né, político-administrativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal, porque o Distrito Federal que fica Brasília, ok? O espaço territorial dos estados é dividido em espaços menores. Por exemplo, aqui o estado do Ceará, que é o nosso. Ele é dividido em municípios. Tem a sede do município, o município principal, que é a capital, que é Fortaleza. Tá bom? Os demais, ao redor da cidade de Fortaleza, tem os municípios que são transição, né? Que é a região metropolitana de Fortaleza. Okay? Aí, quanto mais afastado, a gente está chamando de interior, né? Ficando mais longe da capital. Então, são os municípios. Esses municípios também pode ser, eles também têm divisa entre si, né? O que é divisa? São os vizinhos. Entre países são fronteiras e entre estados e municípios são divisas. Esses municípios podem ser também demarcados dentro dos municípios, pode ser dividido em distritos e assim vai. Ok. Então, o território representa a ideia de poder, de posse. Por exemplo, aqui o território do Canadá.
nenhum outro país pode chegar e invadir. Como também ele não pode invadir aqui os canadenses, não podem sair do Canadá simplesmente por sair e vir para os Estados Unidos ou para outro país. Da mesma maneira, o Brasil ocorre no Brasil, na Rússia, qualquer outro país tem o seu regime de proteção do seu território e também não pode invadir do outro. Ok? Aqui nós estamos vendo agora outro tipo de território, território e poder. Como assim? Assim como o Estado, né, que é o país, exerce poder sobre o seu território nacional, nós também exercemos poder sobre o nosso território. Como assim, pessoal? O território é esse, que é o nosso espaço ocupado pela nossa casa, nossa moradia, né? Toda propriedade rural ou urbana é demarcada por limites ou divisas. O documento que garante esses limites é chamado de escritura pública. Por exemplo, eu coloquei aqui duas imagens aqui, de uma residência aqui na zona rural e outra aqui na zona urbana. Vamos supor que aqui seja a sua casa. Aqui uma casa, o seu território aqui, né? Dentro das quatro paredes da sua casa e ao entorno dela, isso aqui lhe pertence. Ok? Se a casa for própria, pertence àquela pessoa. Né? Então, se a casa for próprio, deve ter escritura, e o nome dessa escritura, esse documento é chamado de escritura pública. E então, esse território aqui, que a pessoa está aqui, é seu. É ocupado, você pinta a sua casa da cor que quer, coloca a telha que quiser, a porta que quiser, bota a porta, tira a porta, faz a sua reforma como quer, o seu território, o seu espaço. Ok? Assim como também na zona urbana. A zona urbana está aqui, ó, uma casa, que é outra casa, e assim vão vizinhas as outras. Os limites entre elas vai dizer, o documento vai especificar até quantos metros vai a uma casa e até quantos metros vai a outra. Às vezes tem briga de vizinho que quer ultrapassar o espaço do limite que tem no documento, aí tem que acertar isso, né? Que não pode ultrapassar o espaço de um para o outro, assim como o território, de maneira geral, entre países, não pode ultrapassar o território de um pelo outro, assim também nossas moradias, nosso território, ok? E aqui nós temos nossa atividade de hoje. Assista a aula com bastante atenção, leia as páginas do livro 28, 29 e 30, né? Para responder a página 32, as questões, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? E ao terminar, vocês enviem a tarefa para o meu e-mail, lindetefreitas2@gmail.com. Por hoje é só, bom final de semana, eu espero que todos se cuidem, né? E se controlem, vamos ter mais calma, que tá passando. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Tá bom? Bom final de semana a todos. E espero a devolutiva das questões de quem ainda não devolveu e essas aqui também. Tá bom?